Hoje a gente vai estudar sobre divisão de radicais com o mesmo índice. Então pega o seu material e acompanha a aula comigo. Veja bem, na divisão de radicais com o mesmo índice, a gente vai utilizar uma propriedade dos radicais, que diz o seguinte, que a raiz enésima de um quociente é igual ao quociente dessas raízes. Ou seja, dado um radical onde o radicando representa uma divisão, um quociente, então nós podemos reescrever isso em dois radicais, ou seja, na divisão aqui entre dois radicais, onde o radicando é cada um dos termos aqui dessa divisão, tá certo? A mesma coisa vale a volta, ou seja, a raiz enésima de A dividida aqui por a raiz enésima de B, a gente pode escrever tudo isso em apenas um único radical. Lembrando que isso só vale quando o índice da raiz é o mesmo, tá certo? Exemplo aqui, raiz quadrada de 40 dividido por raiz quadrada de 5. Para realizar essa operação, a gente pode escrever essa divisão em apenas um radical, tá? Ou seja, onde o radicando aqui vai ser a divisão quociente entre os radicandos das raízes. Raiz quadrada, então, de 40 dividido para 5. Basta você realizar essa divisão normalmente, 40 por 5 dá 8, e nós teremos raiz quadrada de 8. Veja bem, a partir de agora, sempre que você estiver respondendo aí alguma questão que o resultado é uma raiz, observe se ele já está na sua forma simplificada. Se não estiver, você sempre vai simplificar esse radical, tá certo? Ou seja, olha o 8. O 8 dá pra gente simplificar, tá bom? 8 divide por 2, que dá 4, que divide por 2, que dá 2, que divide por 2, que dá 1. Ou seja, nós podemos escrever aqui num produto de números primos, tá? Como a minha raiz é índice 2, então é interessante organizar aqui essa potência, onde eu tenha um expoente 2 também, tá? Ou seja, nós podemos escrever 8 como 2 ao quadrado vezes 2, tudo bem? Então, esse 8 nós podemos escrever como 2 ao quadrado vezes 2. Agora a gente vai fazer a extração, lembra? Mesmo o índice 2 e expoente 2 são iguais, então a gente pode cancelar e tirar esse 2 da raiz. Vamos ficar com 2 raiz de 2, tá certo? Então, raiz quadrada de 40 dividido por raiz quadrada de 5 é igual a 2 raiz de 2. Combinado? Sempre que você estiver trabalhando aí e seu resultado for uma raiz, já observa se não dá para você, né, escrever de uma forma mais simplificada. Perfeito? Vamos para a resolução de exercícios. Tudo bem? Então, pega o seu caderno, tá? E acompanhe essa aula comigo. Depois tenta refazer os exercícios. Ficar com dúvida, você volta no vídeo, pausadamente, tá? Entendendo cada processo. A gente vai resolver questões das páginas 48 e 49. Tudo bem? No roteiro de vocês, eu indiquei para que vocês respondessem as questões 1, 2, 3, 7 e 8 dessas páginas, tá certo? Aqui com vocês eu vou resolver as questões 2 e 3, porque as demais, 1, 7 e 8, vocês poderão resolver acompanhando os vídeos que a gente já fez sobre multiplicação e divisão de radicais. Tudo bem? Então, quando terminar de resolver as questões, copiando bem bonitinho aí no caderno, tira aquela foto e envia para mim, tá certo? Para eu saber aí quem de fato está fazendo as atividades. E claro, não esquece também de comentar seu nome e turma, tá? E lógico, dá aquele gostei aí no vídeo se você de fato está gostando. Se não tiver, então você me fala aí como é que a gente pode estar melhorando, tudo bem? Acompanhe aqui a questão 2 da página 48. Diz o seguinte: dê o perímetro e a área da região retangular representada pela figura a seguir. Então, nós temos essa figura aqui, uma região retangular, tá? Que já tem aqui as medidas dos seus lados.
ele quer que você calcule o perímetro e a área. Coloquei aqui para você sempre estar relembrando, tá bom? Quem é o perímetro? Eu comentei com vocês em aulas anteriores que essa questão de perímetro vai ser muito recorrente. Então, se você ainda tem dificuldade, não lembra, quando se ouve falar em perímetro, tá? Então, não perde tempo, aprende logo isso, tudo bem? Perímetro nada mais é do que a soma das medidas de um dos lados da figura, tudo bem? Nesse caso aqui a gente tem um retângulo. Então, para calcular o seu perímetro, basta que a gente some todas as medidas dos seus lados. E olha só, como é um retângulo, se eu já tenho a medida desse lado e desse, então nós temos todas as medidas, correto? Por quê? Se é um retângulo, esse lado vale 19 raiz de 2, obviamente que o seu lado oposto também vai ter a mesma medida. Da mesma forma, para esse outro lado que vale 15 raiz de 2, seu lado oposto também tem a mesma medida, correto? Então, tranquilo, perímetro é a soma das medidas de todos os lados. Logo, a gente vai somar todos esses valores. 15 raiz de 2 mais 15 raiz de 2 mais 19 raiz de 2 mais 19 raiz de 2, correto? Olha só o que temos aqui. Temos uma adição de radicais. Radicais semelhantes, tá certo? Se são semelhantes, basta que a gente faça a operação, ou seja, some aqui os números que acompanham essa raiz e mantém a raiz, tá certo? Ou seja, eu vou somar esses valores aqui que acompanham a minha raiz, tá? Vou somar aqui de 2 em 2 para ir com calma. 15 mais 15, 30. Mantém a raiz de 2, tá certo? 19 mais 19, 38. Também mantém a raiz. Agora aqui também a gente vai somar os valores que acompanham essas raízes. 30 mais 38, 68, mantém a raiz. Então, nosso perímetro é igual a 68 raiz de 2 centímetros. Perfeito? Tranquilo? Tá vendo então como esses conteúdos vão cair aí nas questões? Tá certo? Então, é muito importante que você já tenha em mente como resolver as adições de radicais. Nesse caso aqui, radicais semelhantes. Então, você vai apenas somar os valores que acompanham essas raízes e mantém a raiz. Agora, ele pede que você calcule a área. Coloquei aqui. A área de uma região retangular é igual a quê? Ao valor da base multiplicado pelo valor da altura, tá certo? Então, a nossa área vai ser igual ao valor da base, é 19 raiz de 2, vezes o valor da altura, 15 raiz de 2. Tudo bem? Agora aqui também a gente já viu uma aula sobre multiplicação de radicais, tá certo? De mesmo índice, então tranquilo. Basta você multiplicar os valores que acompanham essa raiz, tá? E depois você vai multiplicar os radicando, tudo bem? Então olha a diferença, na adição você mantém essa raiz, tá? Não mexe nela. Na multiplicação, você vai multiplicar os radicando, tá certo? Então olha o seguinte, 19 vezes 15. Vamos fazer as continhas aqui, 19 vezes 15. Tá? 5 vezes 9, 45, vendo 4. 5 vezes 1, 5. Mais 4, 9. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 1, 1. 5. 9 mais 9, 18. Vai 1. 1 mais 1, 2. Então, 19 vezes 15, 285
Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, a gente vai escrever esse produto em apenas um radical, tá certo? 2 vezes 2, 4. Tudo bem? Eu vou dar uma apagadinha aqui nesses resultados para não ficar muita informação. Mas vocês, sempre que estiver fazendo os cálculos, já deixa registrado num cantinho aí no seu caderno, tá certo? Veja bem, olha só que o nosso resultado ainda tem uma raiz. Então, sempre que você estiver trabalhando aí e seu resultado final chegar numa raiz, então você observa se dá para calcular exato. Se não der, você vai verificar também se dá para colocar em forma simplificada, tá bom? Nesse caso aqui, raiz de 4 ela existe exata, a gente sabe que é o 2. Então, calculando a raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Lembrando que a operação que existe aqui entre o número e a raiz é a multiplicação. Então, sempre que você extrair o valor da raiz, então esse vai estar multiplicando o resultado, tá? O número que está acompanhando essa raiz. 285 vezes 2, deixa eu colocar aqui o xzinho. 285 vezes 2 vai ser igual a 570 centímetros quadrados, porque a gente está falando em área, tudo bem? Então, a nossa área vai ser igual a 570 centímetros quadrados e o nosso perímetro é igual a 68 raiz de 2 centímetros quadrados. Tudo bem? Então, compreendeu aí como que esses conteúdos vão estar envolvidos nas questões? Tá? Então, geralmente não vai vir algo pronto só para você calcular a soma, ou multiplicação, ou divisão. Vai estar envolvido, tá, em um contexto mais elaborado, tudo bem? Só que eu quero de vocês o quê? Que consigam enxergar isso, tá? Ou seja, uma questão como essa, você utilizou aqui a adição de radicais e multiplicação de radicais. Então, esses conceitos têm que estar bem fresquinho aí na sua mente, para quando você enxergar isso, saber como resolver, tá certo? Bora para a terceira questão. Vamos para a questão 3, que diz o seguinte: a área de um trapézio é dada pela fórmula A igual a B mais D, essa fórmula que está aqui, tá? É no livro, em que esse Bzão representa a base maior do trapézio, tudo bem? Então, aqui, olha só, é o nosso Bzão. Bzinho é a base menor do trapézio. H é a altura do trapézio, tá certo? Então, aqui temos a fórmula que podemos encontrar o valor da área de um trapézio. Daí a questão diz: calcule a área do terreno representada pela figura cujas medidas são dadas em metro. Tudo bem. Então, já temos aqui um terreno que tem a fórmula de um trapézio, tá? A forma de um trapézio. Nós já temos as medidas das bases e a medida da altura, então a gente só vai substituir esses valores nessa fórmula, tá bom? E aí resolver as operações nela, tá certo? Então, nós temos o seguinte, olha só, que a área vai ser igual a, já substituindo os valores, base maior, que é o 30 raiz de 5, mais base menor, que é 20 raiz de 5, vezes a altura, que vale 10 raiz de 5, dividido para 2. Tudo bem? Até aqui, nós só substituímos os valores, tá? A fórmula da área de um trapézio é essa e nós já temos os valores desse trapézio, das medidas desse trapézio aqui, tá? Então, substituindo os valores, chegamos a esse resultado. Ou seja, agora vamos aplicar aqui as operações, tá? Então, veja bem como que vai envolver aí esses assuntos de multiplicação, adição e divisão com radicais, tá certo? Observa o seguinte, nós temos uma adição de radicais semelhantes.
E aí você já sabe como resolver. A gente soma os valores que acompanham essas raízes e mantém a raiz, tá certo? Então vamos aqui, ó. Primeiro resolvendo o parêntese, 30 raiz de 5 mais 20 raiz de 5 é igual a 50 raiz de 5, concorda? 50 raiz de 5 vezes 10 raiz de 5, tá certo? Dividido aqui para 2. Observa o seguinte, qual a operação que a gente tem agora aqui no numerador? Multiplicação de radicais de mesmo índice. Perfeito. E aí como é que a gente resolve? Multiplica os valores que acompanham essas raízes, depois eu multiplico os radicando, colocando em apenas um radical. Tudo bem? Então vem aqui, olha só. 50 vezes 10, vamos ter 500 raiz de 5 vezes 5, 25. Mantém aqui o 2, tá? Observa o seguinte, essa raiz de 25, raiz quadrada de 25, a gente já conhece, sabe que ela existe, é exata. Raiz quadrada de 25, 5, então já posso aqui extrair essa raiz, tá bom? E aí você vai ficar sem nenhum radical. 500 vezes raiz quadrada de 25, 5. Tá? Dividido para 2. Agora aqui é só resolver normalmente. 500 vezes 5, eu vou ter 2.500 dividido para 2. 2.500 dividido para 2, 1.250. Como a gente está falando em área, e ele disse que a unidade de medida é o metro, né? Então, nós temos metro quadrado. 1.250 metros quadrados é o resultado da área desse trapézio, ou seja, da área do terreno que tem o formato de um trapézio com essas medidas. Tá certo? Compreendeu? Olha só, pausa o vídeo, tenta fazer novamente essas duas questões que a gente fez, tá certo? Questão 2 e 3, são questões interessantes, porque você vai compreender a questão, a forma como você vai montar aí para resolver, e na hora de resolver você vai aplicar a multiplicação e divisão de radicais de mesmo índice, tá certo? E também, é lógico que vai estar envolvendo aí a operação com a adição de radicais, tá certo? Então, questões como essa, tá? Vocês têm que estar com um conceito bem fixo na cabeça sobre adição, multiplicação e divisão de radicais. Tudo bem? Então, compreendeu a questão? Se não compreendeu, pausa, refaz a questão, depois volta olhando passo a passo, tá certo?